os 4 erros. Por que as pessoas acham tão difícil até mesmo conceber a profundidade e a glória da natureza da mente? Por que é que ela parece para tantos uma ideia tão exótica e improvável? Os ensinamentos falam em geral em 4 erros que nos impedem de realizar imediatamente a natureza da mente. 1. A natureza da mente está próxima demais para ser reconhecida. Tal como não conseguimos ver nosso próprio rosto, a mente também tem dificuldade de ver sua própria natureza. 2. É profunda demais para ser sondada. Não fazemos ideia de quão profunda pode ser. Se fizéssemos, já a teríamos realizado até certo ponto. 3. É fácil demais para acreditarmos nela. Na verdade, tudo o que precisamos é simplesmente repousar na consciência pura e desnuda da natureza da mente, que está sempre presente. 4. É maravilhosa demais para que nos adaptemos a ela. Sua absoluta imensidão é vasta demais para caber em nosso estreito modo de pensar. Simplesmente, nós não podemos acreditar nela, nem talvez imaginar que a iluminação é a natureza real de nossa mente. Se essa análise dos 4 erros era verdadeira numa civilização como a do Tibete, devotada quase por completo à busca da iluminação, quão mais formidável e pungentemente verdadeira seria ela em face da civilização moderna, que é dedicada em alto grau ao culto da ilusão. Não há informações gerais sobre a natureza da mente. Quase nunca é mencionada por escritores ou intelectuais. Os filósofos modernos não falam dela de modo direto. A maioria dos cientistas nega até que ela possa existir. O assunto não faz parte da cultura popular, não é cantado em canções, não é tratado nas peças de teatro e não está na TV. De fato, somos educados na crença de que nada além daquilo que possamos perceber com os nossos sentidos comuns é real. Apesar dessa negação maciça e quase generalizada de sua existência, temos às vezes breves vislumbres da natureza da mente. Eles podem ser inspirados pela elevação de uma obra musical, pela serenidade de uma felicidade que experimentamos por momentos do contato com a natureza, ou pela mais comum das situações do cotidiano. Podem surgir quando vemos a neve caindo lentamente, quando vemos o sol nascer por trás de uma montanha, ou quando observamos um raio de luz entrar na penumbra do quarto de modo misteriosamente tocante. Esses instantes de iluminação, de paz e sublime felicidade acontecem para nós todos e permanecem conosco de maneira estranha. Acho que às vezes temos uma meia compreensão desses vislumbres, mas a cultura moderna não nos fornece nenhum contexto ou estrutura que nos ajude a entendê-los. Pior ainda, em vez de nos encorajar a investigá-lo mais profundamente para descobrirmos de onde nascem, somos aconselhados de maneira óbvia e sutil a abafá-los. Sabemos que ninguém nos levará a sério se tentarmos partilhar esses momentos. Assim, ignoramos aquelas que poderiam ser as experiências mais reveladoras de nossas vidas, se ao menos pudéssemos entendê-las. Esse é talvez o sombrio e mais perturbador aspecto da civilização moderna, a sua ignorância e a repressão a respeito de quem realmente somos. Olhar para dentro. Vamos supor que façamos uma mudança completa. Digamos que já não estamos mais olhando numa só direção, que fomos ensinados a passar a vida correndo atrás dos nossos pensamentos e projeções. Mesmo quando se fala da mente, alude-se apenas aos seus pensamentos e emoções. E quando nossos pesquisadores estudam aquilo que imaginam ser a mente, olham tão só para as suas projeções. Ninguém olha de fato para a mente em si, a base de onde surgem todas essas expressões. E isso tem consequências trágicas. Como disse Padmasambhava, mesmo quando aquilo que é chamado mente é muito apreciado e muito discutido, ainda não é entendido, ou é erroneamente, ou só é entendido de modo unilateral. Como não é entendido de modo correto, tal como é em si, passa a existir um número inconcebível de ideias e postulações filosóficas. Ainda mais, uma vez que as pessoas comuns não entendem a mente, elas não reconhecem sua própria natureza e assim continuam a vagar entre 6 destinos do renascimento dentro dos 3 mundos e, portanto, passam por sofrimentos. Dessa forma, não entender sua própria mente
é um erro muito doloroso? Como é possível inverter essa situação? É muito simples. Nossa mente tem duas posições, a de olhar para fora e a de olhar para dentro. Vamos olhar para dentro? A diferença que esta leve mudança de orientação pode fazer é enorme e pode até reverter aqueles desastres que ameaçam o mundo. Quando um número maior de pessoas conhecer a natureza de sua mente, conhecerá também a gloriosa natureza do mundo em que vive e lutará com urgência e coragem para preservá-lo. É interessante que a palavra para budista em tibetano é Nangpa, que significa pessoa do lado de dentro, aquele que busca a verdade não no exterior, mas dentro da natureza da mente. Todos os ensinamentos e treinamentos no budismo são dirigidos para esse único ponto, olhar para dentro da natureza da mente, libertando-nos assim do medo da morte e ajudando-nos a compreender a verdade da vida. Olhar para o interior exige de nós grande sutileza e coragem, nada menos que uma mudança completa em nossa atitude em relação à vida e à mente. Estamos de tal modo viciados em olhar para fora de nós mesmos, que perdemos quase por completo o acesso ao nosso interior. Ficamos apavorados com a ideia de que encontraremos, porque nossa cultura não nos dá a mais vaga ideia do que é que a gente vai encontrar. Podemos até pensar que se fizermos, correremos o risco de enlouquecer. Esse é um dos últimos e mais engenhosos estratagemas do ego, para evitar que descubramos nossa verdadeira natureza. Assim, tornamos nossas vidas tão febris que eliminamos delas o mais ligeiro risco de olhar para dentro de nós. Mesmo a ideia de meditação pode assustar as pessoas. Quando ouvem falar nas palavras ausência de ego ou vacuidade, elas pensam que experimentar esses estados equivaleria a ser lançado da escotilha de uma nave espacial para flutuar para dentro do navio escuro e gelado do espaço. Nada poderia estar mais distante da realidade. Mas no mundo dedicado à distração, o silêncio e a quietude nos aterrorizam. Protegemo-nos neles com o barulho e a atividade frenética. Observar a natureza da nossa mente é a última coisa que ousaríamos fazer. Às vezes, penso que não queremos fazer perguntas verdadeiras para saber quem somos, por medo de descobrir que existe uma outra realidade diferente dessa. O que essa descoberta faria de maneira como vivemos até agora? Como nossos amigos e colegas reagiriam ao que agora sabemos? Que faríamos com esse nosso saber? Com o conhecimento vem a responsabilidade. Às vezes, mesmo quando a porta da cela se escancara, o prisioneiro prefere não sair. A promessa de uma ilusão. No mundo moderno, há poucos exemplos de seres humanos que encarnam as qualidades que advêm da realização da natureza da mente. Então nos é difícil até imaginar a iluminação ou as percepções de um ser iluminado. E mais ainda, começar a pensar que nós mesmos podemos nos tornar iluminados. Apesar da jactância com que celebra o valor da vida humana e a liberdade individual, nossa sociedade nos trata como indivíduos obcecados pelo poder, pelo sexo e pelo dinheiro, que precisam ser constantemente afastados de todo contato com a morte e com a vida real. Se nos falam ou começam a suspeitar de nossa profunda potencialidade, não podemos nem crer nela. E se imaginamos de algum modo a transformação espiritual, nós a vemos como sendo possível apenas para os grandes santos e mestres espirituais do passado. O Dalai Lama fala frequentemente na falta de verdadeiro amor próprio e respeito por si mesmo, que vê em muita gente no mundo moderno. Subjacente a toda a nossa própria perspectiva, há uma convicção neurótica de nossas próprias limitações. Isso nos nega toda a esperança de despertar e contradiz de maneira trágica a verdade central dos ensinamentos do Buda, a de que já somos todos essencialmente perfeitos. Mesmo se pensássemos na possibilidade de iluminação, um simples olhar para aquilo que compõe a nossa mente comum, como raiva, cobiça, ciúme, rancor, crueldade, luxúria, medo, angústia e confusão,
minaria para sempre toda esperança de alcançá-la. Se não nos tivessem falado sobre a natureza da mente e sobre a possibilidade de vir à realidade essa natureza que está além de toda dúvida. Mas a iluminação é real e ainda há mestres iluminados na Terra. Se você encontra um deles, será sacudido e tocado no fundo do seu coração e perceberá que todas as palavras, tais como iluminação e sabedoria que você pensou só serem ideias, são de fato verdade. Apesar de todos os perigos, o mundo de hoje também é muito empolgante. A mente moderna está se abrindo lentamente para diferentes visões da realidade. Pode-se ver na televisão grandes mestres como Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá. Muitos mestres do Oriente agora visitam e ensinam no Ocidente, e livros de todas as tradições místicas estão ganhando número cada vez maior de leitores. A situação desesperada do planeta está despertando as pessoas para a necessidade da transformação em escala global. A iluminação, como já disse, é real. Cada um de nós, seja quem for, pode, nas circunstâncias certas e com o treinamento adequado, realizar a natureza da mente e assim conhecer em si mesmo o que é imortal e eternamente puro. Essa é a promessa de todas as tradições místicas do mundo, e ela foi e está sendo cumprida em milhares e milhares de vidas humanas. Essa promessa é ainda mais maravilhosa, porque não se trata de alguma coisa exótica ou fantástica, nem para uma elite, mas para toda a humanidade. E quando nós a realizamos, dizem os mestres, é inesperadamente comum. A verdade espiritual não é algo elaborado e esotérico, mas é um profundo bom senso. Quando você tem a realização da natureza da mente, camadas de confusão são removidas. Você de fato não se torna um Buda, mas simplesmente deixa pouco a pouco de viver no engano e na ilusão. E ser um Buda não é ser um onipotente super-homem espiritual, mas tornar-se um verdadeiro ser humano. Uma das maiores tradições budistas chama a natureza da mente de a sabedoria do ordinário. Por mais que se siga, não é o bastante. Nossa natureza verdadeira e a natureza de todos os seres nada tem de extraordinárias. A ironia é que este mundo que chamamos de ordinário é que é extraordinário, uma alucinação fantástica e complexa da visão enganosa do Sansara. É essa visão extraordinária que nos deixa cegos para a natureza ordinária, natural e inerente de nossa mente. Imagine se os Budas estivessem olhando agora para nós, aqui embaixo, como eles se admirariam com tristeza da letal engenhosidade e complexidade da nossa confusão. Às vezes, porque somos tão desnecessariamente complicados, quando a natureza da mente é introduzida por um mestre, ela parece simples demais para que acreditemos nela. Nossa mente ordinária nos diz que não pode ser, que deve haver alguma coisa mais do que isso. Com certeza deve ser alguma coisa mais gloriosa, com luzes fulgurando no espaço ao nosso redor, anjos de cabelos dourados e esvoaçantes vindo ao nosso encontro e a voz profunda de um mágico Dios anunciando: agora você foi introduzido à natureza da sua mente. Não há esse drama todo, pelo fato de que, em nossa cultura, supervalorizamos o intelecto. Imaginamos que tornar-se iluminado exige uma inteligência excepcional. Na realidade, vários tipos de agilidade mental não são mais do que obscurecimentos ainda maiores. Há um provérbio tibetano que diz: se você é muito esperto, pode deixar de ver inteiramente o ponto básico. Como disse Patrun Rinpoche, a mente lógica parece interessante, mas ela é a semente do engano e da ilusão. As pessoas podem ficar obcecadas com as suas próprias teorias e deixar de ver o ponto básico de tudo. Dizemos no Tibete que as teorias são como recomendos num casaco. Um dia eles se desfazem completamente. Deixe-me contar-lhe uma história animadora. Um grande mestre do século passado tinha um discípulo que era muito obtuso. O mestre ensinou-lhe as mesmas coisas muitas e muitas vezes, tentando introduzi-lo à natureza de sua mente, mas foi inútil. Afinal, o mestre ficou furioso e lhe disse: olhe, quero que leve esse saco de cevada até o alto daquela montanha ali, mas você não deve parar para descansar. Continue simplesmente subindo até chegar no alto. O discípulo era um homem simples, mas possuía uma inabalável devoção e consciência e confiança tão grande em seu mestre, de modo que fez exatamente como lhe foi recomendado. O saco era pesado, pegando-o, partiu montanha acima, não ousando parar.
simplesmente seguiu e seguiu. O saco foi ficando cada vez mais pesado. Demorou um tempão. Por fim, ao chegar ao tempo da montanha, ele jogou o saco no chão. Atirou-se no chão, dominado pela exaustão, mas profundamente relaxado. Sentiu o ar fresco da montanha em seu rosto. Toda sua resistência se dissolvera, e com ela, sua mente ordinária. Tudo parecia ter parado. Naquele exato instante de súbito, obteve a realização da natureza da sua mente. Ah, era isso que meu mestre esteve me mostrando todo o tempo, pensou. Desceu correndo a montanha e, contrariando todas as convenções, invadiu o quarto do mestre. Acho que agora pesquei mesmo. Seu mestre lhe sorriu, como quem sabe das coisas. Então, a subida da montanha foi interessante, não foi? Você também, seja quem for, pode ter a experiência que o discípulo teve no alto da montanha. E é essa experiência que lhe dará a coragem para transpor a vida e a morte. Mas qual é a melhor, mais rápida e mais eficiente maneira de chegar a isso? O primeiro passo é a prática da meditação. É a meditação que lentamente purifica a mente ordinária, desmascarando e exaurindo seus hábitos e ilusões, de maneira que possamos, no momento certo, reconhecer quem de fato somos.